O último tópico dessa aula é o Behavior Driven Development, BDD, que está por desenvolvimento guiado pelo comportamento, né? A tradução em português seria essa. O BDD, né, pode ser visto como uma instanciação do TDD, né, mais voltada para o cliente, né? Então, mais voltada para o cliente, mais voltada para essa visão de sistema, né? Então, enquanto o TDD ele está muito focado nas unidades, né? Então, o desenvolvedor está lá criando os próprios testes e desenvolvendo, né? Então, fazendo o ciclo vermelho, green refactor, né? Então, muito focado no desenvolvimento, né? O BDD, né, foca mais na interação com o cliente, né? Então, temos falado, né, que no Extreme Programming, mas no geral, né, os testes podem ser escritos pelo desenvolvedor, né, ou pelo cliente, né, ou o seu representante, né? Seu representante, porque tipicamente o cliente não sabe escrever testes diretamente, né? Então ele precisa de alguma ajuda, né? Que é o testador dedicado, né? Que vai interagir com o cliente para escrever esses testes, né? Então o BDD de alguma forma essa ideia que você escreva os testes antes, né? Mas pensando nos testes né, de sistema ou de aceitação escritos, né, definidos pelo cliente. BDD também não resolve o problema do teste de software, né? Então não resolve os problemas do oráculo, não resolve o problema de fazer essa filtragem, né, das possíveis entradas, né, de determinar os casos de teste, não resolve o problema de, enfim, não é um método para achar os casos de testes mais relevantes para o sistema, né, é um método para, de alguma forma, elicitar melhor os requisitos, né, e traduzir esses requisitos em testes, né. Então, o propósito principal do BDD, né, é evitar, né, que os requisitos sejam descritos de forma vaga, então evitar o retrabalho, né, que depois precisará, né, então se os requisitos não estão claros, então precisará de um retrabalho no sistema para né, alterar as funcionalidades implementadas que não batem com os novos requisitos, né? Evitar a dívida técnica causada pela resistência de refatorar o código, né? Então, né, um pouco como no TDD, a ideia é que se você tem testes em que você pode confiar, né? Você pode refatorar, né? Refatorar o código sem se preocupar se você vai introduzir problemas, porque você tem esses testes prontos para rodar, né? No caso, mais no nível do sistema. E, enfim, né? Acelerar os feedbacks, né? Evitando né, essa passagem de bastão, no sentido que, né, o cliente dá os requisitos, o testador escreve os testes, o desenvolvedor desenvolve, depois a gente testa e vê que né, talvez tinha problema nos requisitos, então tem que alterar o requisito, tem que alterar a implementação, mas isso a gente descobre com um ciclo de feedback muito grande, né? Então, de novo, né, como no TDD, o BDD visa aumentar
o feedback, né, mas, né, nessa interação com o cliente. Então, o fluxo do BDD pode ser resumido nessa imagem, né? Você tem aqui, né, o cliente, né, basicamente, aqui, né, detalha no business owner e business analysts, que são, né, o dono do negócio e o analista de negócio, né, que é quem, né, tipicamente visa, né, melhorar um determinado negócio, né, mas aqui ainda estamos falando do cliente, né, então o cliente determina, né, que precisa de alguma coisa, né, o cliente, né, na pessoa do business analysts, o desenvolvedor e os testadores, o testador, né, eles definem quais são os requisitos, né, do que o cliente quer, né, então desenvolvedor, cliente e testador conversam, sentam para determinar os requisitos, definem esses requisitos em um formato específico, né, formato específico do BDD, que é baseado no inglês, né, mas é também estruturado, né, então não é apenas linguagem natural, e tem, né, um formato que é chamado de cenários, né. Esses cenários, né, guiam o desenvolvedor no desenvolvimento do trabalho, do software, e basicamente funcionam como testes automatizados, né? Então eles são né, eles são de fato os testes, né, do sistema, né, o teste das funcionalidades do sistema, que são usados para desenvolver o sistema, né. O desenvolvedor produz alguma funcionalidade, alguma coisa que é entregue para o cliente, né, o que pode ser entregue para o cliente. O testador usa esses cenários, né, como base para os testes, né, e esses testes podem ser, com base nesses cenários, podem ser automatizados testes que dão um feedback, né, que pode ser conectado com os cenários, né? Então, por exemplo, qual é o progresso no desenvolvimento de um determinado cenário, se o determinado cenário está funcionando corretamente ou não, né? Se está implementado corretamente ou não. Então, né, é uma forma de, assim, especificar os requisitos em forma de comportamento mesmo, quase assim, executável, né, do sistema, em forma de teste executável, e usar isso como, né, base do desenvolvimento, dos testes e do feedback que você dá para o cliente. Então, quais são os pontos principais do BDD, né, as características específicas, né, do BDD? Primeiro é que o cliente, né, o analista de negócios, os desenvolvedores e testadores colaboram de uma forma próxima, né? Então, expressando os requisitos de uma forma que seja ao mesmo tempo testável, né, que possa ser transformada diretamente em testes, mas ao mesmo tempo que possa ser entendida pelo pessoal de negócio, né? Então, tipicamente você tem esse problema que né, a linguagem que os requisitos estão descritos, né? Então a linguagem de negócio não é útil para os testadores, né? E a linguagem que os testadores usam, né, não é útil para o pessoal de negócio porque eles não conseguem entender. Então, tipicamente você tem esse problema de fazer casar as duas coisas. O BDD, né, tenta usar uma forma, né, primeiro colaborativa, né, então de detalhar esses requisitos de forma conjunta, mas também usar uma forma, né, uma linguagem para descrever esses requisitos que possa ser útil aos dois lados, né. Além disso, ou com base nisso, né, o BDD ajuda o grupo, né, o time a definir, né, a focar em definir requisitos que sejam úteis, né, que sejam
possam agregar valor, né, que possam ser testados, executados, implementados, né, então coisas concretas. Tipicamente o que é feito, né, para atingir isso é de usar exemplos concretos de comportamento do sistema, né, então na discussão sobre os requisitos, né, muitas vezes você faz exemplos concretos, né, por exemplo, o cliente ele tem, né, sei lá, essa conta desse tipo no banco e aí ele quer fazer isso, né. Esses exemplos concretos, né, eles viram testes, né, de forma, né, para poder concretizar o requisito, né, e para poder ter algo, né, para referência, para ver se aquele exemplo está funcionando corretamente ou não no sistema, né. Então existem ferramentas de BDD que ajudam a traduzir esses exemplos concretos em testes executáveis, né, que podem ser usados, por um lado, para guiar o desenvolvimento um pouco no estilo TDD, né, então você tem o teste que no começo ele vai falhar e você vai precisar desenvolver para fazer passar o teste, né, e ao mesmo tempo para justamente verificar, né, a implementação e documentar qual é o requisito, né. BDD não é uma metodologia de desenvolvimento em si, né, então não é uma coisa alternativa para Scrum, XP, Kanban ou outros, né, então dado que às vezes se faz muita confusão com esses termos que estão na moda, né, então parece que é tudo a mesma coisa, né. BDD é uma prática, né, é uma coisa que você pode fazer em conjunto, né, por exemplo, com Scrum, né, ou com XP, né, né, então não substitui, né, essas metodologias, né, é uma coisa, uma prática que é aplicada no contexto dessas e de outras metodologias. Então, né, qual é a ideia, né, a ideia é que você tem alguns objetivos, né, business goal, né, objetivos do negócio, o cliente, né, deriva algumas features que ele quer, né, essas features são ilustradas, né, são traduzidas em exemplos, né, esses exemplos com algumas ferramentas são traduzidos em especificações executáveis, né, então viram diretamente os testes, né, os testes de sistema, os testes de aceitação. Com base nessas especificações, né, aí você pode derivar especificações de mais baixo nível e depois, enfim, o código da aplicação, né. Essas especificações executáveis, né, funcionam como, né, tem vários benefícios, né, funcionam como documentação, funcionam como forma de relatar o progresso, né, que você vê quantas dessas estão implementadas, por exemplo, e, né, enfim, podem ser automatizadas em testes de validação, enfim, né, viram um pouco o foco, né, que guia o desenvolvimento, né, nesse sentido é behavior driven, né, porque você explicita os requisitos em termos do comportamento do sistema e isso vira o foco do desenvolvimento todo, né. Vamos fazer um exemplo, né? Então, se a gente tem uma épica, né? Uma história de usuário no alto nível, né? Que é chamado de épico, né? Que é de transferir moedas, né? Transferir dinheiro entre conta de banco, né? Pode ser algo do tipo, né? As a bank client, I want to transfer funds between my accounts whenever I need to, in order to manage my money more efficiently, né? Então, como cliente do banco, eu quero transferir fundos, né? Quero transferir dinheiro entre as minhas contas em qualquer momento que eu precisar, para poder gerenciar o meu dinheiro com mais eficiência, né? Isso pode ser uma
história de usuário épica, né? Não, na forma que vocês devem ter visto na engenharia de software, né? Eu como, né? Qual é o usuário, né, do sistema, eu como cliente do banco e tal, né? Então, com base nessa história, né, a gente pode detalhar vários cenários, né? Que pode ser, por exemplo, transferir dinheiro em uma conta poupança, né? Saving accounts, acho que pode ser traduzido como conta poupança, né? Então, given que my current account has a balance of 1,000, né? Dado que a minha conta tem um saldo de 1.000, né? E que a minha conta de poupança tem um saldo de 2.000, quando eu transferir, né? Quando eu transferir 500 da minha conta corrente para a minha conta poupança, então, né, eu deveria ter 500 na minha conta corrente e 2.500 na minha conta poupança, né? Então, né, esses são exemplos concretos, né, que são descritos, né, com as palavras-chave given, when e then, né, e que de fato se tornam um teste, né, para o sistema. Então, né, dado determinadas precondições, quando eu faço alguma coisa, deve acontecer alguma coisa, né? Outro cenário pode ser, né, de transferir com um dinheiro, né, com saldo insuficiente, né? Então, dado que a minha conta corrente tem um saldo de 1.000 e que a minha conta poupança tem um saldo de 2.000, quando eu transferir 1.500 da minha conta corrente para a minha conta poupança, então eu, né, devo receber um erro de saldo insuficiente e eu deveria ter ainda 1.000 na minha conta corrente e 2.000 na minha conta poupança, né? Esses cenários, né, que são descritos dessa forma, né, que são esses exemplos, né, no fluxo, eles viram especificações executáveis, né, eles viram código mesmo, né, então código, né, código Java, né, por exemplo, com anotações, né, específicas que são derivadas, né, com base nesses exemplos, né. Então, basicamente, né, os testes, ele é conectado diretamente ao cenário, né. Então, né, given my né, account has a balance of X, né, então esse método é o setup initial account, né, que vai criar as precondições, né, desse teste, basicamente. When, né, então ele implementa a ação, transfer amount between accounts, né, e tal, né. Então esses exemplos com as determinadas ferramentas viram testes executáveis e podem ser de fato executados, né, no sistema, né, chamando, né, que vai chamar as classes a executar, né, as operações necessárias. Quais ferramentas, né? Existem algumas, né? Uma bem conhecida é o Cucumber, né? Cucumber ou JBeave também é bastante conhecida, né? Então, Cucumber, ou JBeave, ou SpecFlow, enfim, deve ter outras. São ferramentas que são usadas para traduzir, né, esses exemplos em testes automatizados, né, e esses, né, ainda são alguma coisa que as pessoas de negócio conseguem entender, né. Ainda, né, uma pessoa de negócio consegue entender essas coisas aqui, né, ou pelo menos, né, o relatório gerado dessas coisas aqui, né. É claro que, né, com base nisso, depois você tem especificações mais baixo nível, né, que é, por exemplo, nessa aqui você tem uma classe account, a classe account vai ter os testes de unidade dela, né,
que vão ser algo, né, mais voltado, né, mais focado para os desenvolvedores, né, em que talvez você possa criar esses testes com TDD, né. O BDD, então, ele faz essa conexão entre a parte mais tecnológica, vamos dizer, né, mais parte do código, e a parte mais de negócio, né. Uma forma de fazer isso é o Gherkin, que é a linguagem usada pelo Cucumber, que é uma linguagem para definição de cenários e comportamentos de alguma forma universal, né, no sentido que você pode usar em vários contextos, e é parecida, né, com os exemplos que a gente tem visto, né. Então tem essas palavras-chave given, when e then, né, e outras, né. Então, né, tem algumas palavras-chave primárias, né, que são feature, rule, example, ou cenário, né, given, when, then, and, but, né, que são os passos, né, background, cenário outline, o cenário template, examples, né. E tem outras palavras-chave secundárias que são mais para comentários, dados, né, e outras coisas, né. Mas a ideia, né, é que essas palavras-chave são palavras de uso comum, né, então podem ser usadas para construir frases, né, que podem ser entendidas pelos clientes, né, também pelo pessoal de negócio, né. Os cenários no Gherkin, eles são uma coleção de passos, né, então onde cada passo ele vai virar algum método, né, de alguma forma vai ser executado de alguma forma no sistema, né. Então um cenário é uma coleção de passos com um contexto inicial, então alguns passos do tipo given, né, algum evento, então alguns passos do tipo when, né, então acontece alguma coisa, e uma, né, saída esperada, né, ou pós-condição, né, que é do tipo, então alguns passos do tipo then, né, então given, when, then, né. Os passos given, né, um passo given descreve um estado conhecido do sistema, né, então alguma precondição, né, antes da interação inicial. Por exemplo, né, Bruce realizou um pedido, Clark está autenticado, Diana possui um saldo de 1.400,50, né. Então essas precondições, né, quando você vai depois executar o passo de verdade, né, o método vai estabelecer, né, essas precondições, né. O passo when descreve algum evento ou ação, né, então alguma coisa que acontece no sistema, por exemplo, uma pessoa interagindo com o sistema ou algum evento chegando do outro sistema ou do ambiente, né, do contexto. O recomendado é de ter apenas um when por cenário, né, então de não misturar várias coisas. Isso, né, a gente sabe, né, que com os testes não é nunca uma boa coisa misturar muitas condições, né. Se, né, entender que mais de um when é necessário, talvez você possa construir, né, mais de um cenário, né. Exemplos, né, comprar um produto, convidar um amigo por e-mail, né, enviar um sinal para os assinantes, fazer uma transferência, né, fechar um pedido, né, coisas do tipo. Os passos then descrevem uma saída esperada, né, algo que tem que acontecer no sistema. Essa saída tem que ser observável, né, porque, lembrando, essas especificações vão ser traduzidas em algo executável, então vai ter que ter algum método que vai verificar essa saída, né.
Então tem que ser, o método deve poder observar essa saída. E de forma mais geral, né, os passos DEN descrevem uma pós-condição sobre o sistema. Então algo que tem que ser verdadeiro, né, que tem que acontecer depois da execução do evento when, né. Por exemplo, né, receber uma confirmação do pedido, alguma notificação de algum sinal recebido, o cálculo do saldo tem que estar atualizado para 1350, né? Então, no geral, pós-condições sobre o sistema. O Gherkin tem formas para simplificar ainda mais a escrita, né? Então, ele tem alguma anotação, algumas palavras-chave que servem para fazer com que o texto seja ainda mais natural, né? Seja ainda mais claro para as pessoas que estão lendo. Então, no caso que você tem vários given, né? Ou vários then, em vez de escrever given one thing, given another thing, given yet another thing, when I open my eyes, then I should see something, then I shouldn't see something else, né? Você pode usar and e but, né? Que faz com que o texto seja mais natural, né? Dada uma coisa, e dada outra coisa, e dada ainda mais outra coisa, quando eu abro os olhos, né? Então eu deveria ver alguma coisa, mas não deveria ver qualquer outra coisa, né? Então, tem formas, né? Essa é a forma básica, né? Given, 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 when, then, mas tem palavras-chave que podem ser usadas para ainda simplificar mais o texto, né? Você pode usar, quando tem muitos, né? Você pode usar asteriscos para fazer tipo como se fosse uma lista, né? Given, né? E você tem vários bullet points, né? Então, tem algumas notações, né? Para virar isso ainda mais simples do ponto de vista das pessoas do negócio. Tem a palavra-chave background, né, que permite descrever passos comuns a vários cenários, né, que são executados antes de todos os cenários, né, e isso é um pouco, né, tipo aquelas coisas before all que a gente tem visto com o JUnit, né, então aqui, né, tendo o background de vários cenários, né, então são passos given, né, que precisam ser executados antes de todos os cenários, né, então para criar, né, para aplicar algumas precondições que são comuns aos vários cenários, né, e, né, enfim, tem, obviamente, features mais avançadas ainda. Por exemplo, né, uma é o poder, né, definir os parâmetros dos cenários, né, então definir cenários paramétricos de alguma forma, né? Então, podendo colocar parâmetros no texto, né? Então, coisa do tipo, given that there are start cucumbers, when I eat cucumbers, then I should have left cucumbers, né? Então, aqui tem 3 parâmetros, né? Pepinos iniciais, pepinos que eu vou comer e pepinos que vão né, sobrar, né? E aí você pode dar esses valores com tabelas, né? Que então vão definir os casos de testes para esse cenário, né? Para esse cenário, ainda em uma forma, né? Que podem ser entendidos pelas pessoas de negócios. Qual é, então, a diferença principal entre TDD e BDD, né? E outros, né? Também tem outras abordagens que têm um propósito, umas ideias parecidas, né? Então, Acceptance Test Driven Development, né? ATDD, Domain Driven Design, DDD. Então, todas essas abordagens tem a ideia de escrever os testes antes do desenvolvimento, né? Então, o desenvolvimento é guiado pelos testes, né? Dirigido, guiado pelos testes, mas, né, usam diferentes níveis de abstração. O TDD foca no código, né? No código rodando, nas unidades,
mais no desenvolvedor, né? Então é focado nos desenvolvedores que escrevem os testes, enquanto, né, ou antes, na verdade, né, eles estão desenvolvendo, né, mas para eles, né, para desenvolver, o BDD tem um foco mais no negócio, né, nos objetivos de negócios, e tem diferentes formas de escrever esses testes, né, e diferentes propósitos, né, diferentes abordagens, né. Então, os testes TDD-like são algo mais, né, parecido com testes de unidade, né. Então, tem nomes claros, né, mas ainda, né, que são nomes de métodos, né, então nomes que um desenvolvedor usaria, né. Os testes no formato BDD, né, eles têm até, né, um uso de nomes, né, que vem, né, daqueles exemplos, né, daqueles formas mais textual de escrever os cenários, né? Então eles têm tipicamente nomes de frases, né? Então, tipo esse, né? Should transfer funds to a local account, should transfer funds to a different bank, should deduct fees as a separate transaction, né? Então tem uma forma mais perto do que com que, né, pessoas de negócio vão entender. Um ponto importante no BDD, né, é o mapeamento de exemplos, né, então a partir de uma história de usuário, né, de um épico, são determinados cenários concretos de uso, né, e em fazer isso são identificadas regras, né, ou critérios de aceitação que expressam algumas restrições sobre a história, né, então essas regras podem resumir vários exemplos, podem, enfim, dar vínculos, restrições adicionais. Podem ser identificadas questões, né, sobre cenários onde ainda, né, por exemplo, ninguém sabe qual é o resultado esperado, então questões para o cliente, por exemplo, né, ou hipóteses que são feitas para avançar, né, então regras, questões e novas histórias, né, podem ser descobertas, né, ou enfim, separadas da história principal e consideradas fora do escopo. Então esse processo, né, de identificar exemplos é uma forma também de identificar novas histórias, questões, adicionar vínculos nas histórias. Isso é feito tipicamente, né, ou pelo menos uma forma de fazer é com cartões, né, de várias cores, de 4 cores, para capturar esses aspectos, né, em um mapa, né, às vezes, né, usando numa parede, né, numa louça, né. Então, né, amarelo para histórias, azul para regras, né, das histórias, exemplos, né, em verde é questões, né. Então, assim, né, quer dizer que essas regras se aplicam nessa história, né, esses verdes, né, são exemplos, né, dessas regras que vão, né, depois virar o teste, né, que será executado de fato no sistema.